Pessoal, neste vídeo eu vou falar sobre um golpe, e este sim, um verdadeiro golpe gravíssimo que está prestes a acontecer no Senado. Tem uns senadores ali, uns golpistas, que apresentaram ali um jabuti dentro de uma PEC para que o mandato de senador passe para 10 anos ao invés de 8, como é agora. E isso faria com que nós não tivéssemos eleições para Senado em 2026. Meses atrás, o senador Randolfo Rodrigues, o Gazela Saltitante, estava querendo apresentar lá uma PEC para que as pessoas não votassem em 2, porque nós teremos 2 vagas por estado agora, né? Então, o Randolfo Rodrigues queria que as pessoas votassem em apenas 1, para que a direita não conseguisse fazer maioria no Senado. E agora eles estão com mais essa tentativa de golpe. Então nós vamos falar sobre isso, vamos falar também um pouquinho sobre a Janja, e tem alguém aí do governo que desmentiu também, não foi só a Janja que desmentiu o Lula não, tá? Tem mais um integrante do governo que desmentiu o Lula em relação ao TikTok. E vamos falar também sobre os petistas, né? Desesperados, tentando colocar a culpa do roubo dos aposentados no presidente Bolsonaro. Vamos falar sobre esses assuntos, mas antes eu peço a você que observe se já está inscrito aqui no canal. Se não tiver, clique aí no botão inscrever-se, se inscreva aí, ative o sininho das notificações para que você seja notificado sobre novos vídeos que eu poste aqui no canal. E também não se esqueça de deixar o seu like e de fazer aí os seus comentários. Vamos começar então, pessoal, mostrando mais um integrante do governo Lula desmentindo o cachaceiro. E agora nós temos aqui o ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, dizendo que não houve convite para a autoridade chinesa em conversa sobre o TikTok. Vocês se lembram lá? Que a Janja saiu com aquela conversa lá com o Xi Jinping, interrompeu o Xi Jinping ali para dizer que o TikTok estava beneficiando a extrema-direita aqui, precisava de ser regulada, a rede social devia ser regulada aqui no Brasil. Na verdade, eles querem colocar ali uma censura, né? E aí aquilo pegou mal, porque vazou, era para ser sigiloso, mas vazou, e o Lula veio e disse que ele que tinha feito a pergunta para o Xi Jinping, e o Xi Jinping, então, iria mandar uma pessoa da sua responsabilidade, da sua confiança, aliás, para que viesse aqui ajudar a fazer a censura ao TikTok. Né? Vamos só lembrar aqui, nesse trechinho aqui que o Lula fala sobre isso. Ó. Eu fiz uma pergunta para ele, eu não fiz uma pergunta, eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital e, sobretudo, o TikTok. Bom, então tá aí, né? O Lula, ele confessa aqui que pediu para o Xi Jinping mandar alguém da confiança dele. E aí vem o Mauro Vieira e diz que não houve o convite. Então, mais um que desmente o cachaceiro ladrão que hoje ocupa a cadeira de presidente. É mais um do governo que desmente. Primeiro foi a Janja, que não tem cargo nenhum ali, mas ela é como a biscoiteira e o Lula leva ela para tudo que é lugar, inclusive para reuniões oficiais. E ela veio ali e desmentiu, falando que, né, na verdade foi ela mesma que tinha feito a pergunta e não o Lula. Agora vem o Mauro Vieira dizendo que não houve o convite, e sendo que o Lula fala abertamente ali que houve sim o convite. Então é mais um que desmente aí o cachaceiro. Enquanto isso, falando da Janja, né? Enquanto isso está aí, ó, Lula concede à Janja a maior condecoração por mérito cultural do Brasil. Essa condecoração aqui, pessoal, ela é concedida a pessoas que fazem algo relevante para a cultura aqui no país. Aí eu pergunto para vocês, o que a Janja fez de relevante para a cultura do Brasil? O que a Janja fez de relevante? Me responda aí nos comentários o que você acha que a Janja fez de relevante para a cultura brasileira. Será que ela ia visitar um presidiário na cadeia e aliviar as tensões de um condenado? Tem alguma coisa a ver com a cultura brasileira? Porque é só isso que a Janja fez, para se transformar em primeira-dama, e agora está aí gastando o nosso dinheiro, esbanjando o nosso dinheiro. Ou esbanjar o nosso dinheiro é alguma coisa útil para a cultura brasileira? Né? O que vocês acham disso? E aí nós temos aqui, esse Guilherme Kilter é um vereador lá de Curitiba, e ele postou aqui o seguinte, ó, eu e o Jeffrey Chiquini, que é aquele advogado, né? Que é um advogado de umas pessoas desses aí que estão sendo acusados, desses grupos aí do golpe, né?
Pedimos e agora a Justiça deu 20 dias para a Janja e o governo Lula se explicarem sobre suas viagens esbanjando dinheiro público. Então a Justiça está dando 20 dias para a Janja e para o governo explicarem os gastos, tipo esse gasto que ela fez agora de ir para a Rússia, pegar um avião aqui da FAB e ir para a Rússia uma semana antes do Lula e ficar lá passeando e gastando o nosso dinheiro. É lógico que quando chegar lá ela vai recorrer e vai chegar lá no Supremo Tribunal Federal, eles vão arquivar isso daqui. Isso é fato, né? Não vai dar nada. Não vai dar nada. Mas tem que entrar na justiça, tem que entrar para ficar registrado isso daí. E aí nós temos aqui que com essa ação aí, o Bessias não gostou não. O Bessias, que é o advogado-geral da União, ficou irritado. Ele falou assim, ó, a AGU critica a ação contra a viagem de Janja e ele disse o seguinte, causa constrangimento. Está causando constrangimento para a Janja, onde já se viu fazer uma coisa. Isso é um machismo muito grande, né? Uma misoginia. Não pode pedir explicação para a Janja, deixa ela gastar o nosso dinheiro, gente. Segundo o Bessias, todos os requisitos de transparência e de prestação de contas foram cumpridos pelo governo. Então nós temos que confiar que esse governo, como ele é muito transparente, então todos esses gastos, as gastanças que a Janja vem fazendo, está tudo transparente. Está tão transparente quanto isso aqui, ó. O governo Lula esconde 16 milhões de documentos. Não é 16 documentos não, tá? São 16 milhões de documentos sobre o uso de verba pública. Imagina se fosse o Bolsonaro, né? Colocar em sigilo 16 milhões de documentos sobre o uso de verba pública. Documentos estavam disponíveis para quaisquer cidadãos, mas foram retirados do ar sob a justificativa de conterem dados pessoais. Então, como vai ter os dados pessoais da Janja, eles vão colocar em sigilo também toda a gastança dela e nós temos que acreditar que está tudo transparente, segundo o Bessias. Né? E aí agora vamos falar então do INSS, né? O escândalo do INSS, o roubo dos velhinhos aposentados e o PT, os petistas estão todos aí eufóricos colocando a culpa no presidente Bolsonaro. A culpa nunca é do PT, sempre é dos outros. Então agora estão colocando a culpa no presidente Bolsonaro. E o Lauro Jardim, ele fez uma matéria aqui no Globo, porque o governo ainda não lançou uma campanha para se defender do escândalo do INSS. O governo já fez um monte de campanha, inclusive criou um gabinete do ódio aí com um videozinho para que todos eles republicassem aquilo ali para dizer que a culpa é do Bolsonaro. Parece que o Lauro Jardim não viu, né? O Lauro Jardim não deve ter visto. Inclusive, o Instituto Lula, ele culpa o ex-presidente Michel Temer pelo início das fraudes do INSS, porque os petistas todos estão dizendo que iniciou no governo Bolsonaro. Mas como já tem provas de que isso vem no mínimo desde 2016, então a culpa não é da Dilma, a culpa é do Temer, que era o vice da Dilma. Então o Instituto Lula já está colocando a culpa no Temer. Eu acho que os petistas têm que conversar e se entenderem aí e ver de quem que é o culpado disso aí, se é o Temer ou se é o Bolsonaro, já que o Lula não é nem a Dilma, né? Para ver se a culpa é do Temer ou do Bolsonaro. Onde que começou isso daí? E aí nós temos aqui na página do Senado Federal o nosso amigo Drácula, Humberto Costa. CPI não contribui para investigações sobre INSS, diz o Humberto Costa. A CPI não vai contribuir. Então os petistas não querem, a culpa é do Bolsonaro, mas eles não querem investigar o Bolsonaro. Eles não querem investigar. A culpa é do Bolsonaro, mas nós não vamos investigar. Nós não queremos que investigue. Deixa a culpa aí no Bolsonaro e pare com esse negócio de investigação. Vamos ver o que disse aqui o nosso amigo Drácula. Se preparem porque o enfrentamento vai ser grande. Não vai sobrar pedra sobre pedra. Nós vamos aprofundar a investigação. Recaia sobre quem recair. Não seria necessário, porque a Polícia Federal já está fazendo junto com o governo. Mas se for necessário, nós estaremos lá e nós vamos desmascarar aqueles que querem fazer discurso de moralismo e sabe que entre os do seu lado estão vários que concorreram para que essa corrupção começasse e tivesse continuidade.
Foi lá no governo Bolsonaro e aí nós não queremos a CPI. Mas se tiver a CPI, nós vamos tomar conta da CPI como nós fizemos no 8 de janeiro e como nós fizemos lá na CPI da pandemia. Vocês se lembram que na CPI da pandemia, CPMI, né? O Supremo mandou instalar aquela CPI e o comando dela ficou todo com a oposição na época, com os petistas, com o pessoal da extrema esquerda. Aí fizeram aquela farra, a CPI do circo, né? Fizeram aquela farra para jogar a culpa dos óbitos das pessoas, tudo nas costas do Bolsonaro. Tudo era culpa do Bolsonaro. O pessoal lá do Consórcio Nordeste roubando aqueles quase 50 milhões que eram dos respiradores, eles não quiseram investigar e ficavam ali só investigando e colocando a culpa no Bolsonaro. Depois veio a do 8 de janeiro também, que o pessoal da direita pediu, e aí a direita já era oposição, pediu a CPI, foi instalada a CPI, e o que eles fizeram de novo? Tomaram também o comando da CPMI e colocaram a culpa tudo no Bolsonaro de novo. Agora, o que eles querem fazer se tiver a CPMI agora do INSS, do roubo dos aposentados? Eles querem tomar o comando da CPI de novo, porque está o Alcolumbre lá no Senado, né? Imagina, eles vão conseguir fazer isso. Com o Alcolumbre no Senado, tem o Supremo que está ali para qualquer coisa ele resguardar o direito deles tomarem essa CPI. O que vocês acham que vai acontecer? Eles vão investigar só na época do presidente Bolsonaro. O que aconteceu durante o governo Lula, deixa quieto. Não vamos investigar. Vocês acham que eles vão investigar o Frei Chico, o irmão do Lula, que é vice-presidente lá do Sindinap, que roubou mais de 100 milhões? Vocês acham mesmo que eles vão investigar? E falando lá no irmão do Lula, eu vou trazer este videozinho aqui para vocês, ó, que mostra como que é a Polícia Federal do PT. Dá uma olhada aqui, ó, para você ver. O Sindinap, do qual ele faz parte da diretoria, é alvo dessa investigação? Veja, Heloísa, várias entidades e associações foram objeto de buscas e apreensão e de medidas também contra os seus dirigentes. E esse sindicato, Sindinap, não foi objeto de busca e apreensão, tampouco os seus dirigentes foram alvo de qualquer medida, as pessoas físicas alvos de qualquer medida. E respondendo muito objetivamente, o irmão do presidente Lula não é alvo da operação, não é investigado na operação, portanto isso eu sei que pela questão política termina gerando uma onda de pessoas tentando fazer uma vinculação que hoje se mostra... Então você viu aí que o diretor da Polícia Federal, assim como os demais petistas, eles não querem investigar certamente porque Bolsonaro teria montado um esquema que acabou beneficiando o irmão do Lula e todos os outros sindicalistas que são todos ligados ao PT, porque não existe sindicalista ligados ao Bolsonaro. Deve ser por isso que eles não querem investigar, principalmente o irmão do Lula, porque a coisa ia pegar muito mal. E aí nós temos aqui, né, os petistas todos, né, divulgando, já que o Lauro Jardim disse que o PT não está fazendo nada para falar que o Lula é inocente em relação ao roubo, né? Eles estão aqui, ó, Benedita da Silva, não cai nas mentiras dos golpistas. O roubo do INSS só aconteceu porque o Bolsonaro facilitou e não fez a devida fiscalização. Se o Bolsonaro não tivesse fiscalizado e não deixado aí o Frei Chico roubar, né? Certamente as coisas não teriam acontecido como aconteceu. Mesma linha vai aqui o Helder Salomão, que é um deputado petista. A fraude no INSS não começou no governo Lula, mas vai acabar no governo Lula. Então vai acabar aí no governo Lula. Aqui o PT São Paulo, ó. Verdade sobre o INSS. Série expõe golpe contra aposentados. Eles estão fazendo até uma série. E o Lauro Jardim acha que o PT não está fazendo nada para negar aí que o Lula é o culpado pelo roubo dos aposentados. E aí nós temos o Bessias, né? O Bessias, ministro da AGU, garante punição de servidores envolvidos em fraudes no INSS e devolução de cada centavo. Só estou curioso para saber de onde vai vir esse dinheiro que vai ser devolvido. Será que vai ser tomado dos ladrões dos velhinhos aposentados? Será que os 100 milhões que o Frei Chico roubou vai ser devolvido também? Será que a punição dos servidores envolvidos vai ficar só nos servidores do INSS? Não vai alcançar aí os ladrões, os presidentes de sindicatos e associações? Será que o Bessias vai
garantir. Quem que é o Bessias para garantir alguma coisa? O Bessias não é delegado de polícia, não é nada. Mas ele se acha como se fosse, né? Porque ele, quando foi colocado na AGU, ele pulou de estafeta da Dilma, que levava papel para o Lula, para advogado-geral da União. Então, ele deu um salto muito grande na carreira. Então, hoje ele já de menino de recado da Dilma, já pulou bastante, já está numa posição bem mais elevada, né? Ganhando um bom salário. E aí está aqui, CPMI do INSS pode atrapalhar ressarcimento de desconto, segundo o Bessias. Eu não sei por que uma CPMI vai atrapalhar com que o governo faça o ressarcimento das vítimas, dos velhinhos que foram roubados. Eu não sei. Eu não consigo entender por que isso daí. Sinceramente, não consigo entender. Temos aqui o Montanha, né, conhecido como Paulo Pimenta, combate à fraude. Nessa terça-feira 20, o ministro da Advocacia Geral da União reforçou que todos os apoiadores... Ele vem falar que é aquela ladainha que o Bessias falou ali. Vamos ver o que disse aqui o Bessias. Vamos ver se a gente consegue ouvir aqui o nosso amigo Bessias aqui. Vamos ver. O governo federal já garantiu que irá ressarcir os aposentados e pensionistas, e o foco do nosso trabalho agora, para garantir esse pagamento, é que os bens dessas entidades estejam bloqueados, acautelados. A determinação do presidente Lula é que não fique pedra sobre pedra, que todos aqueles que de fato tiveram qualquer tipo de envolvimento neste crime, nesta fraude, sejam ali investigados e responsabilizados sob todos os aspectos, do ponto de vista criminal, civil e administrativo. Entre 2019 e 2022, houve um projeto que se instalou no INSS, na Previdência Social, que tinha um propósito: desmontar a Previdência Social dos brasileiros. E isso, infelizmente, permitiu que pessoas com uma ideia criminosa se instalassem ali para exatamente montar uma engenharia criminosa e lesar os aposentados e pensionistas. A partir de um trabalho sério de investigação da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União, neste governo, entre 2023 e 2024, de fato, foi totalmente revelada a fraude, combatida a fraude e, o mais importante, identificados os responsáveis. E esse é o trabalho que o governo federal, a partir da Advocacia Geral da União, está realizando neste momento, garantindo que cada centavo seja devolvido. Interessante, né, gente, que o Bolsonaro montou essa quadrilha lá ele fala 2019 a 2022. Ele não fala que a maior parte do roubo foi feito entre 2023 e 2024. A maior parte, o grosso mesmo, né? Mais de 60% da roubalheira aconteceu nesses menos de 2 anos aí. Aliás, nos 2 anos, né? 23, 24, 2 anos de governo Lula. Mas ele vem falar que não, é de 2022 a 2024 que foi montada a quadrilha. Quer dizer que ele estava investigando, mas não parou com a roubalheira, e só depois que que o Metrópolis divulgou que essa roubalheira estava acontecendo, é que o governo veio tomar providências. E as providências até agora foram ridículas, né? Porque você não tem ninguém preso. Temos aqui, inclusive, isso aqui, ó. O careca do INSS, ficou famoso esse careca do INSS, ó. PF realiza novas buscas e apreende carro de luxo do careca do INSS. Mas prenderam o careca do INSS? Não. E por que não prenderam o careca do INSS? Estão com medo dele bater com a língua nos dentes e entregar todo mundo? Será que é isso? Será que só tem essa explicação? Porque se ele fosse bolsonarista, como muita gente disse aí, porque ele disse que doou R$1 para a campanha do Bolsonaro, então ele é um bolsonarista. Se fosse, eu tenho certeza que já estaria na cadeia. Tenho certeza. Só não está preso até agora porque estão com medo de prender ele e ele dar com a língua nos dentes e entregar todo mundo. Parece que o pessoal que está no poder não quer investigar a quadrilha do Bolsonaro. E aí, pessoal, vamos falar agora do golpe que está sendo arquitetado lá por alguns senadores lá no Senado. Olha só o que diz aqui o Cláudio Dantas. Urgente, Alcolumbre pauta para amanhã PEC com Jabuti que amplia mandato de senadores para, aspas, pular 2026. O que é esse pular 2026 aqui que o Cláudio Dantas está querendo dizer? Nós vamos ler aqui a matéria do Cláudio Dantas para a gente entender isso daqui. Deixa eu colocar na tela aqui para a gente ler e entender. Está aqui então a matéria do Cláudio Dantas. Alcolumbre pauta para amanhã PEC com Jabuti que amplia mandato de senadores para pular 2026. A mando de Davi Alcolumbre, olha só quem que está mandando. Otto Alencar pautou para amanhã na Comissão de Constituição e Justiça
A PEC 12 de 2022, que traz um jabuti que estende o mandato de senadores de 8 para 10 anos, com renovação alternada de metade da casa a cada 5 anos, um aumento de 25% no tempo de mandato. Na prática, a aprovação do texto dará mais 2 anos para os senadores que encerram seus mandatos em 2026, ou seja, já vai valer agora. Se passar isso aí, já vai valer agora. Os senadores que estavam com seu mandato encerrando em 2026 vão encerrar só em 2028, impedindo a renovação da Casa Legislativa, ou seja, impedindo a ampliação da bancada de direita a fim de reduzir o risco de um eventual impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Olha só o objetivo claro aqui dessa turma, né? É evitar que a direita faça maioria no Senado ano que vem, para assim então eles protegerem os ministros lá do Supremo Tribunal Federal, que eles não sofram em um possível impeachment. A PEC, que tem o Jorge Cajuru como autor e Marcelo Castro, aqui não fala, mas deve ser como relator, tinha como alvo original o fim da reeleição para presidente, governadores e prefeitos, bem como a unificação de eleições a partir de 2034 e fixação de mandatos de 5 anos para deputados federais, estaduais, distritais e vereadores. Então, a origem da PEC era boa. Era colocar as eleições tudo para um ano só, prefeito, vereador, deputado federal, senador, governador, presidente. E aí a pessoa ia lá, votava e só voltava daqui 4 anos para ter outra eleição. Diferente do que tem agora, que é de 2 em 2 anos, né? Isso seria bom. Mas o que eles querem fazer? Querem usar a PEC para mudar agora só para senador. Aí fala aqui, estabilidade ou golpe? Castro defende que a medida garante estabilidade política, reduz custos eleitorais e facilita o planejamento de políticas públicas. O senador Girão classificou a proposta como péssima. Eu acho que chamar isso aqui só de péssima mostra como que a nossa oposição é fraca, né? Isso aqui não é péssimo, isso aqui é um golpe, cara. Isso aqui é um golpe escancarado. Esses 10 anos estão na boquinha para passar. Isso é péssimo, porque é como se estivessem advogando em causa própria, é o que disse o Eduardo Girão aqui. A PEC prevê uma transição para prefeitos e vereadores eleitos em 2028, com mandatos de 6 anos, para que os eleitos em 2034 sigam um ciclo unificado de 5 anos. A aprovação exige 49 votos em 2 turnos no Senado e 308 na Câmara. Então, diante disso, como precisa de 308 votos na Câmara, eu acho que vai dar aqui 2/3, é isso? Então, eu acho que fica muito difícil ser aprovado esse golpe aqui. Mas que isso aqui é um golpe, e esse sim um golpe de verdade, isso aqui está na cara. E com certeza o PT vai aprovar isso daqui. PT, PSOL, PCdoB, essa turma toda da extrema esquerda vai aprovar isso daqui. Junto com alguns ali do que eles chamam de centrão, que é o caso do Alcolumbre, por exemplo. Mas eu acho muito difícil que seja aprovado porque precisa desses 308 votos na Câmara. Mas fica muito claro quem que são os verdadeiros golpistas, né? Porque a democracia é a vontade da maioria do povo. Por que não deixa transcorrer a coisa normalmente? Já que está marcada a eleição para o ano que vem, vamos fazer a eleição ano que vem. Se a maioria escolher a maioria de senadores de direita, é a democracia. Assim é a democracia. Essa é a verdadeira democracia. Não a democracia que eles querem enfiar a goela abaixo no cidadão, porque eles querem que as pessoas fiquem com raiva do Bolsonaro e votem tudo na esquerda. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer nunca, jamais. Eles podem prender o Bolsonaro. Quem o Bolsonaro indicar vai ser eleito, porque nós vamos todos votar no que o Bolsonaro falar que é para votar. Simples assim. Então não adianta eles quererem empurrar a goela abaixo essa democracia deles, bem entre aspas, que eles não vão conseguir. Isso aí vai enroscar e não vai descer na nossa garganta. Isso aqui é um verdadeiro golpe. E acho que a imprensa todinha deveria estar falando sobre isso. Peço a vocês novamente que observem se já estão inscritos no canal. Se não tiver, clique no botão inscrever, se inscrevam aí, deixe seu like, façam os seus comentários. O que você acha deste verdadeiro golpe que estão querendo aplicar no povo brasileiro? Nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.